Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Um dos celulares apreendidos do Paquito, há pelo menos uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, seu braço direito para transferência heterodoxa, que é o cunhado dele, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Será que é do Supremo? Não sei. Vamos começar com a notícia que encerrou o vídeo ontem, né? No final de semana, o nosso queridíssimo Lauro Jardim eu mandando avisos. O alerta que ministros do Supremo receberam sobre o caso Master. Alguns ministros do Supremo foram alertados que o correr das investigações do caso Master vai respingar com força na corte. Aí eu pergunto pra vocês, né? Falei, beleza. Respingar. Banco Master. Quem será? Será que é o Mendonça? Será que o Mendonça... Porque até agora o nome do Mendonça não apareceu no caso do Master. Será que... Deve ser o Cássio, então, né? Não, também não parece que é o Cássio. Carmen Lúcia, o Fux? Não sei, né? Por que será? Bom, o Lauro Jardim traz algumas explicações. Parece que não é a ala bolsonarista do Supremo, ou aquela ala menos política, que vai causar barulho e estardalhaços. Mas vamos por parte. Celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de uma autoridade da República. Um dos celulares apreendidos do Paquito, há pelo menos uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, seu braço direito para transações heterodoxas, que é o cunhado dele, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Será que é do Supremo? Não sei. Pode ser que seja. O Lauro Jardim fala do Supremo. Isso é uma série de notícias. Mas abrindo aqui um parênteses para falarmos sobre a República como um todo e o Banco Master. Leandro Demore postou essa foto. Eu me nego a acreditar que é verdade. E se for verdade, com certeza tem alguma explicação. Exclusivo, Ciro Nogueira é flagrado em aeroporto com investigados na Carbono Oculto. Eu acho que aqui deve ser inteligência artificial. E o que é que isso aqui tem a ver com o Banco Master? Isso aqui nada. A não ser que Carbono Oculto também tem algumas confusõezinhas, né? Que tem lá o REAG, aquele fundo de investimento, também tem as confusões com o Banco Master, o Tayaya. Mas, falando propriamente, né, do Banco Master e do Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira estava lá no SBT News falando toda a sua amizade com o Paquito e garantindo que tá tudo certo, não tem nada de errado. Cuide isso aqui. Acho que eu era um grande empresário do país. Eu mesmo conheço o Daniel Vorcaro, como eu conheço o dono de vários bancos do nosso país. O que tem que se ver, Brasília, é se essas conexões políticas interferirem em qualquer situação ilegal. Isso é que o senhor era próximo de Daniel Vorcaro? Não, conheço o Daniel, sim. Como conheço todos os grandes empresários desse país, dono de vários bancos, e não tenho nenhum medo de esconder essa relação, porque ela nunca foi uma relação ilícita, nunca tratei de nenhum assunto Banco Master, nunca fiz gestões para encobrir algo. Em nenhum momento ele fez nenhuma sugestão ao senhor de políticas que pudessem auxiliar o Banco Master? De jeito nenhum. E depois das investigações, ele procurou a classe política para pedir ajuda? Não tem por que isso. Não tem como a classe política ajudar nessas investigações, nessa situação. Esse é um trabalho que tem que ser feito pelo Banco Central e as investigações conduzidas pela Polícia Federal e o Ministério Público. Não tem nada de errado, gente. Ciro Nogueira garante, e eu confio no Ciro Nogueira, porque ele conhece vários banqueiros. Depois vocês acham que é pirraça, né? Quando eu falo que o Ciro Nogueira é o fã do André Esteves. Aí falando da REAG, né, o fundo aí investigado na Carbono Oculto, que tem proximidade com o Master. Primeiro valor econômico diz ali embaixo. Fundos da REAG divulgaram um patrimônio falso de 45 bilhões com cartões de carbono. E a CNN complementa com a postagem do Gloves. O fundador da REAG comprou ações do BRB usando o fundo do Master. O BRB comunicou ao Banco Central sobre compra de ações por Mansur antes de ter aumento de capital aprovado. Aí o Gloves diz, né? Para investigar essa roubalheira, acho que a Polícia Federal terá de alugar por um ano todos os data centers das grandes IAs para processamento de dados. É uma teia de aranha sem fim. Isso aqui já virou episódio do Chaves, comprando e vendendo churros ao mesmo tempo, sabe? Pega o dinheiro para pagar e ele mesmo recebe. Você assistiu esse episódio do Chaves, né? Aí falando sobre o ponto do Ciro Nogueira, né, que cabe ao Banco Central, né, dar um bizu na situação com o apoio da Polícia Federal. A revista Piauí colocou aqui um dado que pode ser incômodo para alguns, mas acho que a gente tem que olhar para a situação, né, para realmente tentar entender o que aconteceu.
Sobre Campos Neto, o Banco Central mandou 18 alertas ao Master. E algumas críticas foram feitas a uma possível demora em tomar alguma ação aí mais drástica, ou talvez, sei lá, elevar o nível realmente sim, de cobrança, né? Porque só ficar mandando alerta não adiantou muita coisa, né? Mas enfim, os 18 alertas enviados pelo Banco Central ao Banco Master foram todos ignorados. E o Banco Central, mesmo assim, ainda autorizou o banco de Daniel Vorcaro a continuar operando. Leia a reportagem, a contaminação. Outro banco que está envolvido, né, que iria comprar o Banco Master, que é o BRB, quero te mostrar 3 notícias na sequência. Primeiro, saiu essa aqui do Estadão. BRB vende 5 bilhões em ativos para estancar crise de liquidez após escândalo do Master. A coisa começa a ficar feia, aí alguns clientes podem ficar com medo, tiram dinheiro, aí faz uma coisa aqui, faz uma coisa colar, aí o BRB começa a ficar no vermelho, sai correndo. Não, vamos vender aqui o que a gente tem, que é para ter algum dinheiro, ter liquidez e manter as contas de pé. Acho que o BRB não estaria nesse perrengue se não fosse a tentativa de compra do Banco Master. Está ali, banco ainda negocia a venda de ativos comprados no Master para tentar diminuir a necessidade de aporte do governo do Distrito Federal, né? Ou seja, os pagadores de impostos. Aí no dia 6, Renato fazia esse seguinte comentário: nada como uma boa crise para organizar uma venda. O Dedé já está com a chuteira do pé, né? Ei, o BRB vai vender. Possivelmente, né? Quando você vende estando desesperado, normalmente você nunca vai vender bem. Dia 6. Aí, no dia 8, BRB dará um passo atrás, mas não será privatizado nem federalizado. Diz o novo presidente do banco. A gente vai voltar, vamos retroceder aqui alguns pontos, o banco vai ficar talvez um pouquinho menor, mas a gente vai precisar vender o banco como um todo, né? Banco apresenta plano de recuperação de capital após rombo deixado pelo Banco Master e terá de diminuir de tamanho para preservar índices financeiros. Tudo isso causado pela confusão do Banco Master. A Renato dizia: banca encolhendo, capital corroído por erro de terceiros, pressão regulatória e nenhuma solução óbvia à mesa. É nesse cenário que sempre aparece alguém dizendo: não é compra, é profissionalização. Olha o que ele tinha dito 2 dias antes. Nada com uma boa crise para organizar uma boa compra, e o Dedé já está com a chuteira no pé. E aí ontem, a Folha de São Paulo, BRB negocia com BTG e outros bancos privados venda de ativos comprado do Master. É incrível. O Dedé, ele leva todas. Todas as crises do Brasil caem de bandeja no colo. Porque o Dedé não é que o Dedé está ganhando. O Dedé está socorrendo o Brasil. Sabe? É um pai. Sabe o filho pródigo que vai lá, recebeu, né, os tesouros, foi lá, né, os seus talentos, gastou errado, aí tá na pior: meu pai, me ajude, tô sem dinheiro até pra comprar comida e pagar o aluguel. Aí surge o Dedé: eu vou te ajudar. Realmente, né, é um empresário preocupado com a nação. O André Esteves é um cara maravilhoso. É um padrão, né? Aí você pode falar que é um padrão. Sim, é um padrão, porque o André Esteves é um cara muito diferenciado. É um filantropo. Ele é basicamente um filantropo. Ele está sempre ajudando o Brasil. Ele está sempre ajudando a reduzir o tamanho do Estado. Que cara maravilhoso é esse, né? Sério, não dá, velho. Não dá. A Renato brinca, né? Vai cair no colo do Dedé, mas tudo é essencialmente técnico. 100% técnico. Todas as decisões técnicas, o valor pago vai ser técnico, sabe? E aí de você que ainda acha que tem uma coisa errada nisso daqui. Aí, Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, apareceu não para passar pano. Obviamente, ela tinha que deixar a sua assinatura registrada da tia do disjuntor. Ela conseguiu envolver Bolsonaro sem explicar como o Bolsonaro está, né, envolvido. Ela fala que Bolsonaro não quer investigação do Banco Master, mas ela não explica por quê. Se Vorcaro abrir a boca, impacta Supremo, governo, oposição e as eleições. Assim, normalmente quando se fala de oposição, tá falando da direita, né, do bolsonarismo. Eu fico pensando assim, cara, o que é que tem a ver o Banco Master com o bolsonarismo? Eu falei, não, talvez até falando do Centrão, né, colocando o Ciro Nogueira, o Rueda, o Alcolumbre, né, essa baita oposição. Aí eu fui lá ver o que ela dizia. O escândalo do Banco Master não é apenas o maior da história financeira do Brasil, mas também o fator que mais pode impactar nas eleições de outubro, tanto a presidencial quanto para governadores, deputados e senadores. Se Kassab é o grande articulador político, Daniel Vorcaro vai se tornando o maior desarticulador.
Dono do Master, com a audácia e uma falta de pudor correspondentes ao seu QI, Vorcaro superou a primeira fase da sua estratégia, trocar a cadeia pela tornozeleira, e investe na segunda e decisiva, cavar anulações ao longo do processo criminal, aliando questões técnico-jurídicas a recados e memórias políticas. Seu trunfo arrasador é ameaça e delação premiada. Há um certo consenso de que uma delação de Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra em Brasília. E o que é mais importante, não interessa nem a Lula, nem aos Bolsonaro, nem o Kassab, o Centrão e seus múltiplos candidatos. Ninguém está se matando por uma CPMI do Master, muito menos cortará os punhos por uma delação de Vorcaro, muito pelo contrário. Aí eu li assim e falei, mas eu não entendi. Um consenso que a delação do Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra. E isso não interessaria nem Lula, nem aos Bolsonaro. Eu fiquei assim, mas o que tem a ver Bolsonaro com essa história? Alguém pode me explicar? Sério, eu não vou continuar lendo isso daqui, né? Vamos entender qual é o papel de Bolsonaro. Por que Bolsonaro tem medo do Daniel Vorcaro? Até aqui, Lula finge que não é com ele. Mas não se sabe até que ponto passam ilesos Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Jacques Wagner, sem contar os links do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o Master, e o fato de que foi Lula quem deu décadas de toga para Dias Toffoli, ainda tem o Guido Mantega. Lula também pode ser afetado pelo óbvio desgaste de Toffoli e Alexandre de Moraes, que alimenta o discurso bolsonarista de que o Supremo age politicamente para perseguir Bolsonaro e favorecer Lula. Só narrativa, isso não acontece. Sim, houve uma clara tentativa de golpe, envolvendo altas patentes militares e condenações são justas, mas como em política e eleições a realidade é volátil, essa versão da oposição tende a crescer ao longo da campanha. Por fim, o escândalo do Master interfere nos planos de Lula para outubro, que incluem um racha ao Centrão e a aproximação pragmática com o MDB e dissidentes do PSD, PP, por exemplo. Se Lula já está de tititi com Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e o mais estridente opositor do governo no Senado, tudo pode. O grande pavô em Brasília é uma eventual delação de Vorcaro atingindo, aí vem, ministros, governadores, aliados de Bolsonaro. Quem? Não fala. Líderes do Centrão e os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E para você entender que é absurdo, que não dá nem para imaginar que ela tá falando do Ciro Nogueira, Ciro Nogueira é um dos grandes líderes do Centrão. Se você fala aliados de Bolsonaro, na sequência, líderes do Centrão, não pode ser os aliados de Bolsonaro que são líderes do Centrão, né? Porque é pleonasmo, você está se repetindo. Então, assim, quem são os aliados de Bolsonaro? Tu consegue compreender a loucura disso daqui? A doença que é isso daqui? Virou doença já. Ela relata uma coisa que é verdade. A delação do Vorcaro, a tendência é não deixar pedra sobre pedra, levar Lula, Supremo e o Centrão pro buraco. Agora ela teve que colocar Bolsonaro no meio disso. Por quê? Porque ela é doente mental. Como Lula pode articular reaproximação com o Congresso e alianças eleitorais no ambiente todo contaminado? Não sei. Não tô nem aí pro Lula. Onde fica o eleitor, né? Que é o que interessa. O eleitor, ele fica indignado lendo uma bosta de uma matéria como essa, tentando incriminar Bolsonaro. Além disso, há aquela velha história. Como a primeira denúncia, também a primeira delação é como o fio da meada, puxa uma atrás da outra, com os poderes vindo à tona e deteriorando os ambientes e os tabuleiros eleitorais. Se for assim, o MP e a PF e a imprensa terão muito trabalho. Eu duvido que vai ter uma delação. A República, gente, inteira vai cair, ela vai cair. Eu vou aceitar cair. Eu vou ficar de braços cruzados, esperando, né, o Vorcaro delatar e eu rodar. Óbvio que não vai rolar isso. Logo, as energias políticas estão voltadas para evitar a delação do Paquito e as que podem vir em cascata. Mas a que custo? Anulações do processo? Seria o fim do mundo? Aliás, o que tantos políticos e candidatos têm medo nos segredos tanto de Vorcaro quanto do seu ex-sócio Augusto Lima? Quem não deve não teme. O que é que o pessoal teme, né? A gente vai saber, ou não. Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados de celular de Vorcaro. Teve acesso a algumas coisas que serão compartilhadas com o Supremo PGR. O único ponto ali relevante que deve avançar são as críticas na sociedade. Delação não deve ter. Vão tentar deixar em banho-maria e se tiver espaço, né? Tentar, sei lá, dar uma derrubada aí, né? Anular o processo. Mas a que custo? Como pergunta a Cantanhede. Eu acho que veremos as confusões do Banco Master entrarem no debate eleitoral, viu? Acho que é muito difícil de evitar isso. Já pensou no debate? Na Globo. Flávio Bolsonaro, dedo na cara do Lula.
Você tava era com Daniel Vorcaro, tarado. Eita! Olha quanto o Lewandowski ganhava. Era seu ministro. E do Manteiga. Que preço. E quem mais ganha é o homem que perseguiu meu pai e ajudou a te descondenar.